for analisar 90 minutos, hoje o Flamengo produziu um dos seus melhores jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, dentro da partida oscilou, acho que fez um bom segundo tempo, o time fluindo um pouco mais ofensivamente. Hoje a gente viu isso com um pouco mais de frequência dentro da partida. A postura mudou, os jogadores, né, sem a bola com mais agressividade, né, o encaixe que a gente já falou aqui, Lohan, Gerson, o próprio Cebolinha. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo venceu o Corinthians aí por 2-0 aí, né, assume a liderança momentaneamente do Campeonato Brasileiro aí. Um jogo aqui, o Flamengo, podemos dizer que o Flamengo, nesse momento, o Flamengo vinha ruim de uma vitória em 6 jogos. Esse jogo aí foi para lavar a alma do torcedor, né. Venceu, convenceu, foi uma excelente atuação. Obviamente, o primeiro tempo é bastante distinto do segundo, mas mesmo sendo dito isso, né, que foi a realidade do jogo, o Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians e 2-0 ficou barato. Ficou barato, poderia ter sido mais, principalmente no primeiro tempo, que o goleiro do Corinthians, o Carlos de Miguel, poderia ter levado 3 ou até 4 gols aí, tranquilamente, né. Teve a bola na trave do Arthur Lucas, cabeçada do Léo Pereira, 2 finalizações do Cebolinha, então, inúmeros, e o gol do Pedro, né? O gol do Pedro e a finalização do Pedro também, né? Então, pelo menos 4 defesas difíceis que o goleiro fez, que poderia tranquilamente ter terminado o primeiro tempo 3-0 Mengão, né? Então, agora é pensar em Libertadores quarta-feira, né? E o Gabigol? Pedro está lesionado, será que o Gabigol deve ser o titular? Gabigol sem ritmo, para quem assistiu o jogo. E um ponto aqui importante. Vamos falar sobre o Gerson. O Gerson, acho que fez sua principal partida aí, né? Desde quando ele voltou do problema renal. Gerson e Lohan jogaram demais. Eu desafio vocês a encontrar nesse mapa aqui de passes uma setinha vermelha. Não existe. Porque o cara se inspirou no Toni Kroos. E de 48 passes que ele deu, acertou os 48, né? Um cara 100% de aproveitamento. Deixa tua opinião aí e vambora com mais um vídeo, galera. Na derrota, óbvio que na derrota a intensidade é muito maior, mas a gente tem consciência. A consciência também que estava muito abaixo. A gente tem consciência disso e hoje a gente se fechou ali porque não podia continuar da forma que estava. Eu creio que foi uma vitória excelente, uma vitória que nos traz essa confiança, uma vitória bem convincente. A intensidade junto da confiança, ela também anda junto, né? E muito pelos resultados negativos você acaba que nem sempre o correr muito é sinal de correr certo, né? Você pode ter muita vontade, mas acabar correndo errado, e eu creio que é isso que a gente estava tendo um pouco ali, muita vontade, mas em alguns momentos um pouco afobado, e isso acabou nos prejudicando. Creio que a gente conseguiu se reconectar hoje como um grupo e para quarta-feira a gente fazer outro excelente jogo. Qualquer manifestação que seja feita pela torcida do Flamengo, a gente vai respeitar sempre, desde que ela seja adequada, seja no tom certo, que não tenha violência. Não tendo nada disso, você tem que compreender, entender a posição. Às vezes a gente concorda, às vezes a gente não concorda, mas isso é uma outra questão. A questão é sempre tratar com respeito. Convocação ontem, o Flamengo não teve nenhum jogador convocado. Graças a Deus. Graças a Deus. O Brás comemorando que o Flamengo não teve nenhum jogador convocado para... Até agora, porque tem convocação do Uruguai, tem convocação do Chile. Isso, nenhum jogador brasileiro, né? Vai sair o Nico, a Arrascaeta, Vinha, ainda tem o Pulgar, tá, né? Qual vai ser a situação dele? E o lateral direito também. Varela. Bom. Aí já são 5. São 4 para a seleção do Uruguai e 1 para a seleção do Chile. Só o De La Cruz já estava um problema gigantesco. Agora, dona, a gente falava sobre também o Corinthians, você não tem como necessariamente cravar alguma coisa. Eu acho que mesmo com... Quer dizer, gostaria até de te ouvir. Esse Flamengo, é muito difícil você... Porque a gente viu o Cebolinha falando sobre confiança, o grupo unido, enfim, traz a confiança de volta. É um Flamengo que você tem segurança? Você vê esse time jogando, você viu, teve o resultado, você fala, não, no próximo jogo eu consigo enxergar a mesma intensidade, mas você ainda está com um pezinho atrás de... Me mostra mais um pouquinho que você está afim. Em outros contextos, Prefiro esperar em outros ambientes. Prefere esperar? Prefiro esperar mais. Mas, assim, se a gente for analisar 90 minutos, hoje o Flamengo produziu um dos seus melhores jogos dentro do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, dentro da partida oscilou, acho que fez um bom segundo tempo, o time fluindo um pouco mais ofensivamente. Hoje a gente viu isso com um pouco mais de frequência dentro da partida. A postura mudou, os jogadores,
né, sem a bola com mais agressividade, né, o encaixe que a gente já falou aqui, Lohan, Gerson, o próprio Cebolinha, que é um jogador que, quando está disponível, ele faz parte da melhor versão do que é o Flamengo do Tite. Mas eu quero ver um pouco mais, né, para ver se de fato o Flamengo vai engrenar. Lembrando que tem Libertadores e jogo chave pela frente, né? Contra um adversário complicado. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Acho que o Pedro vai escutar, vai dar risada, o Pascoal também. Então. O problema o próprio Rafa, o problema do Flamengo é quando estiver todo mundo apto a jogar. Porque o treinador vai ter que fazer as suas escolhas. Esse vai ser o grande problema. Porque ele vai ter que tirar, você concorda comigo? Que ele vai ter que tirar alguém. E você acha que o Tite tem problema aí na hora de... Tem. Eu acho que escolha. sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Esse é o problema. Eu dei risada porque, assim, imagina, tem um baita de um problemão, né? É um problemão e tal. Não tem problema nenhum, né? Eu gostaria de ter esse problema. Mas eu acho que o Tite vai ter... Eu vou esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você acha que ele tem medo de tomar algumas decisões dentro do Flamengo ou ele tem receio? Eu acho que ele tem receio. Receio de tirar. Hoje, por exemplo, o Gerson fez uma partidaça. Aí nós já estávamos conversando aqui. Vai sair o Lohan. É fato. Né? Vai sair o Lohan. Como esse time vai se comportar? Como ele vai jogar? Porque quando o Gerson jogou aberto pelo lado direito com a Rasca e com o Pulgar, o time não foi tão bem. Muda a característica. Entendeu? Vou tocar... Será que ele vai botar o Nico de la Cruz do lado direito, como ele botou quando o Arrascaeta estava jogando? Então, o de la Cruz jogou no modelo da seleção do Uruguai, que é um meia-ponta pela direita. E aí o Arrascaeta na armação, o Gerson jogando pela esquerda. O de la Cruz tem que ser, para mim, o segundo volante. Não, agora... Mas aí saca o Gerson. Não, aí o Gerson... Mas aí você tem... Se o Pulgar voltar... E o Pulgar deve voltar. Aí o Alan. Deve ser Pulgar, De la Cruz e Gerson. Arrascaeta e... Eu acho que... Sabe qual é a dúvida para mim? Aí aqui tem um rapaz que agora já me passou para ser o terceiro reserva, né? Que é o Araújo. Esse que eu ia falar. Esse que é o cara que briga com o Gerson para mim na direita. Briga com o Gerson na direita. Com o Arrascaeta em campo. Entendeu? Porque ele se dedica muito sem a bola. Sim, o melhor time do Flamengo, pelo menos que eu vi jogar, foi com o Luiz Araújo e com o Cebolinha. Porque aí davam a liberdade para os caras do meio-campo subirem. Foi o melhor time que nós vimos jogar. Só que ele acertou o time quando o Gerson teve problemas de saúde. Né? Então, se você... Essa é a minha dúvida. Será que ele vai colocar o Gerson ali? Será que vai funcionar esse time? Se não funcionar, ele vai ter a capacidade e a coragem de tirar o Gerson ou tirar... Porque para você colocar o Gerson vai ter que jogar no meio. Quem ele vai tirar do meio? Ele vai tirar o Pulgar, ele vai jogar de novo... Pulgar não, o De la Cruz aberto. O De la Cruz já mostrou, o De la Cruz não consegue jogar de costas para o gol. O De la Cruz de frente é um gigante. Embora ele seja pequenininho, mas para mim hoje é o melhor jogador de futebol brasileiro nessa posição. Não tem como você tirar esse jogador, porque ele é o cara que você mesmo falou 5 minutos atrás. Tem 8 jogadores. Não, tira só o De la Cruz, já é um problema para o Flamengo. Então, essa é a minha dúvida. E vamos ver o que vai acontecer, né? Ô, Rafa e Pedro, eu não sei se vocês compartilham, eu quero ouvir a opinião de vocês. É que, assim, nessa parte de confiança aí do que esse Flamengo vai ter de sequência, né? Que o torcedor espera que, beleza, teve uma ótima atuação, uma boa atuação hoje, o resultado que seja daqui para frente também o que o Flamengo, né? A linha seja crescente, né? Do Flamengo. Mas me dá a sensação de que, às vezes, esse Flamengo, não é exatamente assim, mas escolhe, às vezes, o jogo, né? Não é a mesma intensidade quando, às vezes, o ambiente é um pouco diferente, o ambiente é mais frio, o jogo é contra um adversário, um palestino, que, teoricamente, é mais fraco. Qual que é o nível de concentração? Um Amazonas na Copa do Brasil. Eu não vejo o Flamengo... Aí tá com o Maracanã cheio. O jogo contra o Corinthians, o Flamengo se enche. Eu acho que precisa tentar virar essa chave, talvez, mental, psicológica, física, sei lá, de conseguir imprimir essa intensidade ou essa fome em mais de um jogo. Que dupla, hein? Que dupla. Maria, agora dando as boas-vindas para Rafael aqui do meu lado, que ele sentou, tomou um café, fez um lanche, tomou água, foi no banheiro. Ele é só VIP, quis você entrar não. no segundo link, mas ele agora ele tá aqui com a gente. Mas falando sério, respondendo a sua pergunta, antes de passar para o Rafa, saber a opinião dele, eu não acho exatamente que seja isso de escolher. Eu acho que essa visão ela pode ter ficado ali em alguns torcedores, quem estava assistindo, em outras partidas. Eu acho que a mudança do Flamengo hoje, ela tem mais a ver com uma correção de rota, de mudança de peças. Você pega o último jogo, o De la Cruz estava fora de posição.
Você pega o último jogo, o Gerson fazia outra função. Você pega o último jogo, quem estava na linha de volante era outro jogador. Você pega o último jogo, o Cebolinha começa de outra ponta. Então, hoje tudo muda. E o Tite, acho que ele reconhece que o que ele tentou fazer na partida do meio de semana não funciona. Volta o Cebolinha para a esquerda, dá um passinho atrás, o De La Cruz, desculpa, joga de frente, coloca o Lohan fazendo a função do Arrascaeta, se associando muito mais. O Gerson para jogar pela beirada, no lugar de alguém que poderia estar ali, o Luiz Araújo, outro jogador, fazendo de fora para dentro, se associando. Então, o Flamengo muda muito mais a partir das interações que não aconteciam antes. E aí o Cebolinha responde sobre isso. Ele fala, a confiança vem quando a primeira bola encaixa, vai uma bola na trave, depois vem o gol. Você vai pegando confiança ao longo do jogo. A gente tinha intensidade, mas estava correndo errado. Hoje parece que tem intensidade, tem confiança e sabe o que tinha que ser feito. Eles reconhecem também que a coisa não vinha encaixando antes. Então a sensação de hoje, para mim, tem muito mais a ver com o encaixe do que o Flamengo escolheu jogar hoje. O Flamengo não poderia escolher jogar na última partida, porque não tinha encaixe. Não poderia escolher jogar na penúltima, na antepenúltima, porque não estava tendo encaixe. Hoje, encaixou. Se repetir essa formação de hoje, com os mesmos encaixes, no meio de semana contra o Bolívar, e o pé estiver no freio, não tiver com a mesma intensidade, aí eu acho que a gente pode olhar e falar, pô, mas agora está escolhendo quando jogar. Hoje, para mim, foi muito mais uma questão de correr certo, time mais compactado, os encaixes aconteciam, os jogadores na posições que a gente espera que eles joguem, onde rendem mais. Então, isso tem essa sensação que o time funcionou. Não foi muito aquela coisa de que hoje resolveu correr, né, Rafa? Não, tem esse pensamento, não concordo com você, Pedro. Eu acho que não é uma questão de escolha. Um abraço para a Mari, para o Donan, para o Pascoal, para o Zé, para todo mundo conectado com a gente aqui no Sport Center. A sensação que a gente tem é que o Flamengo precisava de um jogo como esse para dar uma satisfação ao seu torcedor. Antes de Libertadores é melhor. Principalmente. É claro que não dá para fugir muito daquela narrativa de que eles tomaram uma chacoalhada na chegada da delegação, teve protesto na porta do CT, e isso mudou o comportamento, isso mudou a atitude. Eu não vou nem discutir a fundo isso, porque é muito subjetivo. Você pode dizer que 2, 3, 4, 5 jogadores reagem de uma forma, outros 4, 5, 6 reagem de uma outra forma. Temos aqui entre nós um ex-atleta profissional que pode falar sobre isso melhor do que a gente, que não dá para você presumir que uma ação vai ter o mesmo impacto, o mesmo reflexo em um elenco inteiro formado por seres humanos diferentes, com histórias diferentes, com personalidades diferentes. O Pedro fala muito sobre a questão do encaixe, e eu acho que isso tem muito a ver também com uma certa natureza do Tite e do Flamengo. Por mais que o Campo tenha falado lá no início do ano, no Campeonato Carioca, que o melhor Flamengo era aquele que tinha 2 homens abertos e 2 meias de criação, na prática, nós sabemos que parte desta geração tem uma certa intimidade com o jogo de aproximação. E o 4-4-2 viabiliza mais esse jogo de aproximação do que o jogo espaçado com 2 pontas. O Pedro falou sobre as rotações do Gerson e o Lohan fez um partidaço. Hoje, o De La Cruz, mesmo com o Gerson e com o Lohan em campo, continua jogando de frente. Continua sendo um jogador que participava na linha do passe. Não dá para o De La Cruz ser o cara que fica escorando uma espécie de 4 atacante, escorando para esperar a bola chegar vindo dos lados. Ele tem que participar da construção, ele leva a bola ao ataque. Eu acho que tem tudo a ver com a dinâmica de jogo. E acho que o Flamengo precisava de uma atuação como essa de hoje, no primeiro tempo, para solidificar esse 4-4-2. Acho que esse é o futuro do Flamengo, pelo menos a médio prazo. E só para passar para a Mari, para devolver lá no estúdio, ouvi o Donan também, Pascoal e o Zinho. Eu concordo com você, não pode ficar uma sensação de que tomaram a chacoalhada na porta do CT, ouviram vaia no início do jogo, então hoje funcionou. A pressão já vinha de antes, porque uma das falas dos jogadores ali saindo de campo, e quando eles passam ali pela zona mista, até conversando com os jornalistas, a gente se fechou, a gente sabia que a coisa não estava boa, e isso veio antes do protesto em si. O protesto em si eles até meio que naturalizaram, que entendem o sentimento do torcedor, se fosse sem violência e tudo mais, mas que eles se fecharam, ou seja, eles tinham ciência que não estavam jogando a bola que podem, que as peças não estavam onde, como você disse, rendem sua melhor natureza, que o resultado não vinha, que a coisa não acontecia e que tinha algo muito maior ali na quarta-feira do que exatamente esse jogo com o Corinthians hoje. Eles queriam uma resposta hoje, porque eles olham e citam muito esse confronto contra o Bolívar. Isso sim parece que está ali na cabeça. É sempre foi bom para o jogo de quarta. Era importante vencer para a quarta-feira. Era importante essa confiança para a gente saber o que faz na quarta-feira. Eu, por exemplo, diante do que eu vejo, ouço e acompanho aqui, eu não duvido que o Flamengo na quarta ele esteja muito mais perto de deslanchar com essa formação do que exatamente como pontuou a Mari, talvez escolher. Hoje correu, na quarta não corre. Há uma pressão muito grande para fazer esse resultado em casa contra o Bolívar. O Flamengo não pode pensar em não avançar na Conmebol Libertadores. E acho que hoje, algo como eles sabem o caminho. Sabem onde o De La Cruz vai jogar, vindo de trás sim, resolvendo saída de bola, resolvendo a aproximação. Sabem o que o Lohan pode fazer, sabem onde o Gerson rende melhor no jogo com bola, sabem o que o Cebolinha vai entregar.
Um ponto de interrogação só, mas devolvendo para você uma informação, a situação do Pedro. Pedro deixa o jogo no intervalo, entra o Gabriel, um incômodo no músculo adutor da coxa direita. Aí sim tem um pontinho de alerta ligado, porque esse time precisa muito do Pedro para a quarta. Gabriel entrou, festa da torcida, intervalo, mas não encaixou, para usar o termo que a gente estava falando exatamente como Pedro, no primeiro tempo. Mari. O De La Cruz também estava com a mão na coxa, Pedro. Tem alguma coisa ou foi mais ali do cansaço do jogo? Muito mais uma questão de fadiga, não há nenhuma atualização de boletim médico do Flamengo de alerta de preocupação. Tem mais a situação do Pedro. Tá, boa, é importante, né? Para o torcedor até respira mais aliviado. Mas enquanto o Pedro, e até importante você ter citado, tá, Pedro? Não associar uma vitória com abafa e apavoro de torcida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enquanto o Pedro e o Rafa analisavam a importância do jogo, do próximo jogo, você concordava, né, Pascoal? Porque o papo é quarta-feira, é Libertadores, né? Esse é um papo sério, né? Vai pegar um time 100%. Esse time do Bolívar melhorou do ano passado, quando jogou contra o Palmeiras. Ganhou do Palmeiras na altitude, mas tomou de 4 no Allianz. E o Palmeiras foi o líder do grupo quando terminou a primeira fase da Libertadores da América. Esse é um time que tem um aproveitamento absurdo, 100%, está ganhando dentro e fora de campo. O Flamengo vai pegar um adversário muito consistente e que fora de casa não usa a mesma tática que usa em casa. É um planejamento diferente. É um time que vai brigar para ter a bola, mas sem a pressa para chegar à meta adversária. Então, o Flamengo vai ter, assim, vai ter mais trabalho que o natural para poder passar da defesa, pelas marcações da equipe do Bolívar. É um time difícil de ser batido, mas se o Flamengo jogar na sua plenitude, o Flamengo ganha, é favorito. Mas eu não sei, o De La Cruz saiu com um passinho bem curtinho ali. O Pedro disse que por enquanto O Pedro, o centroavante, não o nosso Pedro, porque o nosso Pedro está inteirão, né? Está ali, sempre preparado, né? Ele e o Rafa ali, bem colocado. O Pedro sai no intervalo. Não sei se tirou para precaver já pensando na quarta, porque o Gabriel está muito longe. Vamos falar sobre o Gabigol? Posso, rapidamente, só para a gente não colocar também que ninguém colocou isso aqui, eu estou falando, né? Porque a gente está elogiando a atuação do Flamengo. Mas eu acho que tem um ponto que o Flamengo vai precisar melhorar, principalmente para o jogo contra o Bolívar. A bola aérea hoje defensiva do Flamengo não foi boa. As melhores oportunidades do Corinthians foram com bolas alçadas e o Flamengo não estava... Principalmente no primeiro pau, né? Impressionante. Estava sofrendo e hoje abaixo. E aí é mais uma coisa que o Tite vai ter que resgatar do seu sistema defensivo seguro que a gente estava falando durante todo o início de temporada. Hoje estava encaixando essa bola pelo alto o Corinthians e quase complicou a vida, né? Porque o Rossi estava bem e o Bolívar sabe explorar isso também. É um time, como o Pascoal falou, que vai muito além da altitude. É um bom time. O time está fazendo uma campanha, né, mostrando que evoluiu da última temporada para a atual. Então o Tite tem que pegar isso aí para trabalhar, porque hoje essa bola aérea, bola parada defensiva, não foi legal. Passes, como a gente está vendo, 48 passes tentados, 48 passes completos. Não errou nenhum passe, né? Passe para finalização chegando. Foi um cara também muito combativo sem a bola, correndo muito, se doando. Esse sempre foi um asterisco para o Gerson, né? Ele sempre foi muito criticado, às vezes, por não ser tão combativo. E hoje a gente viu ele muito ligado, se sacrificando pelo time pelo lado direito e fazendo o time andar também ofensivamente. Muito do que o Tite acabou de falar, eu concordo, de hoje a gente ter visto um Flamengo jogando mais próximo, com mais mobilidade, mais associativo, tem também a influência do Gerson hoje, porque ele clareou muito o jogo, né? E ali, por esse lado direito, ele conseguiu, em vários momentos, essa aproximação com o Lohan. O Lohan era um meio atacante, né? Praticamente, né? Chegando ali como um segundo atacante. Ele partia muito do lado direito. Muito por conta dessa combinação com o Gerson, que é um homem de confiança no Tite, né? Ele já escalou o Gerson em outras funções. Hoje deu muito certo ali como um meia pela direita. Acho que foi... um dos melhores em campo. Ainda coloco o Lohan como melhor em campo, mas o segundo ali para mim foi o Gerson. Agora, como que a gente equilibra elogio e análise e a realidade, Pascoal, Zé e Donan? Porque, assim, nós estamos falando de um primeiro tempo do Flamengo que a gente concorda que foi avassalador, assim, com muito mais intensidade, buscando o gol. Mas qual que era a expectativa do Corinthians? Diz mais sobre o Flamengo? Diz mais sobre o Corinthians? A gente achava realmente que o Corinthians chegaria no Maracanã e venceria o Flamengo? Acho que não. Então, a gente está falando de um Flamengo que venceu dentro da sua expectativa.
É uma vitória que acalma as coisas no Flamengo? É uma vitória que mostra muito mais problema do Corinthians do que elogio do Flamengo? Quem são esses personagens do jogo, Pascoal? Bom, mas eu acho que o Flamengo tem os seus méritos nessa vitória. O Corinthians tem os seus equívocos na escalação, os seus equívocos de arrumação de time em campo, especialmente nesse buraco no meio-campo, que é onde o time do Flamengo ganha as ações e fica mais próximo do gol adversário. E aí precisa principalmente dos jogadores que têm qualidade no passe. Nico de la Cruz, Gerson, né? O Lohan, que é um jovem jogador, 17 anos, com muita qualidade. Precisa do poder de finalização de média distância, porque o Cebolinha bate bem na bola de longe. Precisa do Pedro dentro da grande área, porque o Pedro tem o perfume que a bola gosta. Não tem jeito. A bola bate lá, bate cá, quando é que ela vai parar? No pé do Pedro, ele só artilheiro do Brasil ao lado do Mastriani. Então, eu também não entendo como é que não foi convocado para a seleção brasileira, mas isso aí não vem, já está discutido, né? Porque eu acho que a seleção brasileira foi uma convocação política, não foi uma convocação verdadeiramente que o treinador queria. Né? Porque tem limitação. Não vai convocar jogadores dos clubes brasileiros porque tem sequência de campeonato. Qual é a certeza que tem sequência de campeonato? Os clubes vão se reunir, já estão mandando os documentos aí dizendo que querem para a paralisação do campeonato. Então, para mim é tudo muito esquisito. É um momento muito estranho vivido no futebol brasileiro. Ponto. O Flamengo foi superior ao Corinthians do primeiro ao 90º minuto. O Corinthians teve, como disse o treinador do Corinthians há pouco, Antônio, 1 minuto e meio para aquela cabeçada no começo do jogo e 1 minuto e meio num escanteio que o Kaká chuta e o Rossi faz uma grande defesa. Foram 2 grandes defesas do goleiro do Flamengo. No mais, só jogou o time de vermelho e preto. A gente tem que ter uma noção do que aconteceu na partida. A clareza do jogo o time de vermelho e preto tomou conta do jogo. Gerson, um bolão, arrebentou com o jogo. De la Cruz arrebentou com o jogo. Lohan jogou demais. Cebolinha jogou o que se esperava dele. Pedro fez o que se esperava dele, o gol. Quando sai o Pedro, perde a referência na área, fica mais gente buscando a bola para chegar perto do adversário, só sai o segundo gol pela infelicidade do zagueiro do Corinthians, que quis arrumar um espaço, quis fazer um passe e não conseguiu, foi abafado, vem o contra-ataque e sai o gol. Para mim só teve, assim, é muito claro, né? O Flamengo era superior e era favorito desde o início da partida. Ponto. O Corinthians entrou desse jeito, né? Com 3 zagueiros, um buraco no meio do campo, com um meia de centroavante, a bola para os pontas quase não chegou e os jogadores tinham que fazer aquela sair da ponta para entrar por dentro, para tentar alguma coisa e não conseguiram nada. Então, na minha visão, o Flamengo ganhou com inteira justiça. O Flamengo justificou o resultado. E entendo que 2-0 ficou até barato, porque o Flamengo poderia ter feito 3 ou 4 se o Carlos Miguel não tivesse feito pelo menos umas 3 defesas importantes ao longo da partida. Zé, qualquer pessoa que falar alguma coisa, que eles vão, o fã do esporte vai ouvir com muito respeito ao Donan, com muito respeito ao Pascoal. Agora, se o Zé falar sobre o Corinthians, eu acho que o ouvido do torcedor agora, ele vai... Sim. Opa, presta atenção. Talvez, né? Talvez. Talvez não. Eu, por exemplo, abaixo a TV. Tô brincando. Agora tem gente que vai aumentar a TV. Brincadeira, eu tenho medo, Zé. Aumenta agora, torcedor corintiano, porque a gente vai para o momento verdades. Sim. O que o torcedor do Corinthians tem que esperar para esse ano, Zé? Porque quando o jornalista, agora eu esqueci o nome, quem fez a pergunta na coletiva, fala, o Corinthians tem 3 gols no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tá na Sul-Americana, fez o resultado importante contra o Nacional, enfim. Mas tem 3 gols no Campeonato Brasileiro, os 3 no mesmo jogo contra o Fluminense, que foi um baita de um jogo. Empatou com o Atlético, por 0-0, perdeu pro Juventude. Com o Atlético com um homem a menos desde o primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. Exatamente. Perdeu pro Red Bull Bragantino 1-0, empatou com o Fortaleza, acho que foi bem, mas 0-0. E agora perde 2-0 para o Flamengo. Não, assim, a gente não pode se iludir com algumas coisas, né? Especialmente com esse jogo contra o Fluminense. Porque é um jogo em que casou as dificuldades do Fluminense com as necessidades do Corinthians. Né? Qual é a condição que o Corinthians tem de jogar? É marcação, pressão. Porque se você entrega a bola para o Corinthians tem dificuldades para criar. Então, o que o Corinthians fez? O Pascoal falou, o Antônio teve méritos realmente no jogo contra o Fluminense, porque o Corinthians não deixou o Fluminense jogar. Se você observar os 3 gols do Corinthians, foram erros do Fluminense. Não foi que o Corinthians criou, foram erros do Fluminense na saída de bola. E logo no segundo tempo, quando voltam, a bola parada, então sai o 3º gol. Mas os 2 primeiros gols foram erros criados pela marcação. E isso é mérito do Corinthians. Né? Agora, a realidade do Corinthians, eu acho que a realidade é muito dura.
Ela é muito dura, porque o Corinthians é um time que depende exclusivamente de 2 jogadores, Garro e Wesley. Né? Porque se a bola não passar nos pés desses 2 jogadores, o Corinthians tem dificuldades para criar. Aí fica dependendo do Romero. O Romero, às vezes, trabalha muito mais para o time do que propriamente para criar as jogadas. Né? Então, o Corinthians fica limitado. E esse é o grande problema. Porque você olha para frente, apesar das lesões, né? Mas o Ranieri é um jogador importantíssimo para o Corinthians. Por quê? Porque não tem um primeiro volante, um cara de marcação. Você tira o Ranieri, automaticamente você pensa o Vera. O Vera não é isso. O Vera é o cara que pega a bola, toca aqui, vai para um lado, vai para o outro. Ou seja, o Corinthians tem sérias dificuldades em fazer um time de referências. Eu sempre falo o seguinte: para você construir um time, você tem que ter as suas referências em campo para depois você completar o seu 11, né? Os seus 11 jogadores. Na defesa, quem é a referência na defesa do Corinthians? É o Félix? É o Gustavo? Ou é o Kaká? Você não sabe. O Félix eu acho que não pode ser, porque não tem essa característica. Tá entre Kaká e Gustavo. Tá mais pro Gustavo. Mas, é mais o Gustavo, né? Mais o Gustavo. Mas como é que o Gustavo vai jogar? Qual é o parceiro do lado dele? Mas não é uma resposta como que você vai dá jogar? Assim de Mas não é de bate-pronto, porque você não sabe qual é o time do Corinthians. No meio-campo seria o Ranieri, tá machucado. Sem o Ranieri, você não tem. No ataque é o Wesley. Mas o Wesley hoje já foi bem marcado. E é natural, quando você se desponta, opa, peraí, qual é a característica desse menino? Pega a bola, vem para cima. Então, já coloca um volante aqui, o lateral fecha um atacante que faz uma meia sombra, vamos dizer, vem até o final. Quando ele vê, ele tem 2 jogadas apenas. Ou ele vai para cima aqui pelo fundo, ou ele vai em diagonal. O Wesley normalmente vai em diagonal, pela perna direita. O mapa de calor do primeiro tempo, Zé, era assim, o mapa de calor estava aqui no sistema defensivo e um vermelhinho aqui do lado esquerdo, que era o Wesley. Que é o Wesley, é a única coisa. E aí você tira o Garro da armação das jogadas e põe ele para jogar como atacante, como ele fez hoje. Ou seja, você mata praticamente o Corinthians. E esse é o Corinthians do meio para frente. Esse é que é do meio para frente, não. Esse é o Corinthians que nós iremos ver até o final do campeonato. Talvez com a volta ou no mercado aí o Corinthians possa fazer alguma coisa e tal. Mas eu não vejo um Corinthians, por exemplo, vai brigar por título. Pelas Copas, sinceramente, não sei. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar um pouco sobre o jogo aí, né? O Flamengo foi superior, muito superior ao Corinthians e venceu o jogo aí por 2-0, né? Podemos também mencionar nesse jogo aqui 2 jogadores que se destacaram muito, né? Gerson, como está aí na tela, e o jovem jogador Lohan, né? Que vem abrindo os olhos, vem encantando aí o torcedor flamenguista e não só o torcedor do Flamengo, mas como normal, uma coisa normal, a mídia esportiva aí do Brasil e até de fora do Brasil também, que já está de olho no Lohan, né? Falando sobre o Gerson aqui, né? O Gerson fez uma partida muito boa diante do Corinthians. Podemos citar que foi a melhor partida do Gerson depois que ele voltou da cirurgia de problema renal. Eu acho que sim. Se a gente for dar uma olhada aqui nos números aqui, nesse mapa de passes do Gerson do jogo, e tem aqui, desafio, encontre a seta vermelha aqui no mapa. Encontra aqui. Tá vendo alguma seta vermelha aqui? Não, você não tá vendo nenhuma seta vermelha. Por quê? O Gerson, de todos os passes tentados que ele tentou dar, ele acertou todos. Então o Gerson ele não errou passe no jogo, né? Tentou 48 passes, né? E acertou os 48, né? 5 passes para finalizações e uma assistência foi o gol do Lohan, né? Líder em chances criadas. Então aqui tem algumas características, né? O significado da seta. Verde, passe completo. Seta amarela, assistência. Mas a setinha amarela é bem pequena mesmo ali. Seta azul, passe para finalização. São 5. E a seta vermelha que é passe errado, que não existe. Aqui é o sentido do ataque, né? Da esquerda para a direita. Então o Gerson ele foi muito bem, né? Jogou ali mais um pouco aberto ali. No lugar do Luiz Araújo, podemos dizer assim. E foi uma boa partida. Fazia dupla ali com o Lohan. Todo jogo vai ser assim? Não. Entendeu? Com a Arrascaeta a situação já é diferente. Eu não sei se o Gerson aberto ali do lado direito do campo daria muito certo com fazer essa dupla junto com a Arrascaeta, né? Já teve alguns jogos que acabou não dando certo. Mas
especificamente nesse jogo aqui, ele foi muito bem, igual o Lohan também. O jovem jogador, podemos dizer sim que o Lohan, poucas vezes ele foi utilizado na sua função original, né? Que é a função de meia armador ali do jogo. E ele jogou muito bem, né? Então o Flamengo foi superior do início ao fim. Criou várias chances, cabeçada do Fabrício Bruno, do Léo Pereira, chute na trave do Ayrton Lucas, finalização do Pedro defendida, o gol do Pedro no primeiro tempo também, né, com uma excelente enfiada de bola do Lohan, isso é o gol do Pedro. Também teve o chute de fora da área do Cebolinha, 2, né, um no canto, mas no canto inferior do lado de esquerdo da trave, e o outro no superior que ele tentou bater e encobrir, né. Então o que o Cebolinha jogou, o Flamengo em si jogou, né, foi muito bem, o Flamengo superior. Ganhou o jogo, no segundo tempo o Flamengo baixou a intensidade, acho que é normal. Principalmente pelo calor, pela intensidade que o Flamengo colocou, rotação e intensidade. No primeiro tempo, acho que é bem provável que o Flamengo iria baixar essa vontade no segundo tempo, né? Controlou o jogo, o Corinthians não ameaçou muito. No momento mais que o Corinthians começou a tentar se soltar, o zagueiro Kaká tenta sair jogando. É pressionado por Gerson e Lohan, perde a bola. Gerson puxa o contra-ataque, serve o Lohan e ele de chapada ali, vamos dizer assim, escolhe o canto e bate e faz 2-0. E dali pra frente, o Flamengo controlou. Teve uma chance que o Corinthians quase diminuiu o placar, né, para 2-1, que o Rossi fez uma defesaça, mas fora isso, o Flamengo foi dominante do início ao fim. Agora o Flamengo tem tranquilidade já pensando no próximo jogo diante do Bolívia, que é um jogo de vida ou morte. Pensando no restante da temporada e obviamente também, né, pensando na continuação do próprio Tite mesmo e a Libertadores, que é o desejo de todo time brasileiro que disputa essa competição, né? Mas é isso aí, tamo junto, deixa o like. E na tua opinião, quem foi o melhor jogador? Gerson? Lohan? Rossi? Fez excelente defesa? Então deixa tua opinião, é isso aí, é nóis aí.